Ao elogiar o doutor da lei por ter respondido corretamente, Jesus disse: faça isso e viverá. Lucas capítulo 10, verso 28. E assim tocou o âmago do coração do doutor da lei. Para o doutor da lei foi difícil responder corretamente a todas as perguntas. Porém, pôr em prática aqueles mandamentos do Senhor era um problema há 2000 anos atrás e ainda é um problema para muitas pessoas que se dizem cristãos na atualidade. O tema do nosso guia de estudos da Palavra de Deus hoje é a história atual do bom samaritano. Lendo a parábola do bom samaritano em Lucas capítulo 10, como você resumiria o que Jesus queria demonstrar e ensinar? Há pessoas ao seu redor que foram tratadas por outros de forma injusta. O que você fez para ajudar essas pessoas? Eu gostaria de ler o seu comentário. Comenta aí, compartilha esse estudo com seus amigos e vem comigo! Vamos ler o que está escrito na Palavra de Deus. Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e ouviu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando ouviu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o doutor da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Lucas capítulo 10, versos 30 a 37. A maioria dos cristãos tem um entendimento bem rudimentar sobre o Evangelho. No final das contas, para que alguém se torne um cristão de verdade, ele precisa entender o Evangelho, correto? A verdade é que se alguém quiser experimentar a verdadeira salvação, esta pessoa precisa saber e entender como Deus nos salva e como isso é parte vital do Evangelho. Mas acredite, o Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho descreve os parâmetros pelos quais Deus se relaciona conosco e como Ele trabalha em nossa vida para cumprirmos a missão. O bom samaritano, segundo a história contada pelo Evangelho de Lucas na Bíblia, Lucas capítulo 10, versos 25 a 37, é aquele que se preocupa com as necessidades dos outros sem antes pensar nas suas próprias, que age sempre em favor do bem e se coloca disponível sempre para ajudar o próximo. Ao refletir sobre a parábola, percebemos que o nosso coração deve estar disponível sempre para ajudar. Muitas vezes, passamos por alguém e fazemos o mesmo que aqueles viajantes que passaram pelo pobre coitado à beira da estrada. Fingimos não ver, ficamos cegos para a situação enquanto há um irmão ali, clamando por ajuda. O bom samaritano deve ser aquele que decide ter o coração disponível, sem querer nada em troca. E podemos entender que Jesus nos chama a ser um bom samaritano em nossas vidas. Vai e fazes tu o mesmo. Lucas capítulo 10, verso 37. O bom samaritano precisa de um olhar atento e disponível.
Não uma disponibilidade apenas quando imploram ajuda, mas enxergar em cada oportunidade uma oportunidade para ajudar alguém antes que alguém lhe peça. E isso deve ser feito com um coração generoso e puro, sem pensar nos próprios benefícios e nas próprias necessidades. Ser como o bom samaritano nos dias de hoje não é nada fácil, mas contando com a graça de Deus e pedindo a Ele que tenhamos este olhar atento às necessidades do outro com um coração disponível, eu e você, pode acreditar, conseguiremos ser um bom samaritano. Nosso desafio de hoje: ore diariamente por alguém diferente de você, ou mesmo por alguém que você não gosta. Meu amigo e minha amiga, sejamos misericordiosos, saibamos perdoar, tenhamos compaixão para acolher, amar e cuidar do próximo como o bom samaritano soube fazer. Sejamos como ele e não tenhamos medo de começar com o pequeno, pois o pouco com Deus é muito. Tenha um ótimo dia na presença de Deus. Vamos orar? Deus bendito, nos ajude, Senhor, a ser um bom samaritano na vida de alguém no dia de hoje. Que possamos ajudar o necessitado, Senhor. Que possamos, pelo Teu poder, aliviar a dor daqueles que sofrem e vivem à margem da sociedade. Nos dê um dia abençoado, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fique na paz. Maranata!